oração de Zacá. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel. Vou ficar em pé. Bom, eu quero apresentar o cacique que veio. É cacique? Como é seu nome? Kaique, que veio estudar com nós de segunda-feira. Essa quase a maior parte das pessoas aqui, o que trabalha aqui conosco. E os outros são nossos irmãos iguais que vêm ver a palestra, tá bom? Bom, em nome de Deus, de Jesus, do nosso Pai Firmino e todos os mentores da casa, nossos mentores que estamos nessa noite aqui, agradecendo cada um de vocês que vieram com esse friozinho, saindo de casa e veio até aqui escutar o nosso irmão, Luca, que ele tem umas palavras bem interessantes para todos nós, que é a prece, né? Sim. Em nome, então, de Jesus, e nossos mentores, os nossos socorristas, os nossos mensageiros de luz, que está sempre presente conosco, que essa casa seja sempre forte, abençoada por todos eles. Agradecemos de todo o coração e todos que arribam até aqui. E cada um de nós que demos a mão e vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não precisa ficar em pé, tá? Não, a sua pode ficar assim. Tá bom, gente? Vamos rezar para os nossos irmãos lá do sul, aqueles que partiram e aqueles que estão sem casa. Que eles possam construir novamente aqueles que ficaram, aqueles animais e todos aqueles outros nossos irmãos que estão em hospital, que precisa de ajuda, que precisa os doutores que plantam e nós colhemos, e eles colhemos para nós comer, né? Então vamos agradecer que Deus possa dar a nova oportunidade para eles refazer a sua casa, seus negócios e continuar a vida. Nós temos mais que agradecer a Deus por estarmos aqui.
Pai nosso que estás Estais no no céu, céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. deixa agora para o... Obrigada, gente. Que fique registrado o recorde de audiência, né? Acho que não, mas tá tudo bem. Então vamos começar. Só lembrando, né, recapitular, é uma roda de conversa, né? O conceito é um pouco diferente do que uma palestra, então quem quiser perguntar, tiver dúvida, levanta a mão que a gente dá o pause. Se eu não souber, tem pessoas aqui que conseguem responder, com certeza, e a gente vai trocando essa ideia, né? O importante é a gente aprender aqui, né? Essa roda de conversa, cada um traz sua visão, ninguém precisa sempre concordar com o que um está falando, mas respeitar a opinião de cada um vai aprendendo um pouquinho mais nessa evolução que a gente está procurando. Então eu vou falar um pouco hoje da prece, né? Do poder da prece. Eu trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem bastante coisa aqui, muitos textos bons aqui. Vou trazer os conceitos básicos, como que funciona a prece, né? E quem quiser comentar, quem quiser perguntar, fique à vontade. Então, só uma consideração inicial, é importante dizer que tudo que eu peguei foi tirado do Livro dos Médiuns, do site da Federação Espírita Brasileira, da União Espírita Mineira, né? Eu sou mineiro, para quem não sabe. Uai, sou. Peguei também algumas palestras do Haroldo Dutra, né, que ele fala um pouco também sobre a prece, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? Então é tudo embasado. Então, alguns conceitos básicos da prece, né? Então, o primeiro conceito é que a prece ele é um recurso pelo qual a criatura se comunica com o Criador, né? A gente vai falar aqui um pouco de técnicas, né? O que é uma oração, né? Uma prece, né? Que a prece, acima de tudo, ela é sentimento. Ela deve ser feita sem afetação ou exibicionismo. O que isso quer dizer, né? Você não precisa gritar, dar um mortal para trás e começar a rezar ali para impressionar ninguém. A prece, ela precisa nascer do íntimo, ela vem do coração, ela vem de sentimento. Então não adianta você, eu rezo, né, eu faço oração todo dia, e todo dia a mesma oração, acaba que na repetição você começa a perder esse sentimento, né, perder essa real vontade. Né? A gente pode usar como exemplo, quando você está com medo, você tem algum desafio a passar, que você realmente faz aquela prece, aquela oração com fervor. Essa oração, esse tipo de oração, de prece, ele precisa estar no nosso dia a dia para tudo. Não só para quando a gente precisa, quando está passando por alguma dificuldade, algum desafio, mas também para agradecer, para glorificar, antes de dormir, na hora que acordar. A gente vai ver nos textos aqui que os Espíritos nos trazem que isso tem que ser uma rotina para a gente, né? A sugestão deles é que a gente cada vez mais inclua a prece no nosso dia a dia. Eu posso me usar como exemplo, quando eu era mais novo e eu tinha que rezar, né? Eu achava chato, porque eu tinha que pegar uns textos enormes ali, ficar lendo, eu não via sentido, eu era muito novo. Para mim não fazia muito sentido aqueles textos, apesar de bonito, eu não sentia nada ao ler aquilo, né? E para mim não tinha efeito nenhum. A oração a gente vai ver que se você parar em qualquer situação, você vai entrar no seu carro antes de dirigir, falar: Deus, me conduza
esse já foi uma oração, porque você fez ela do seu íntimo, e você sentiu cada palavra. O Pai Nosso, a Ave Maria são preces maravilhosas, mas se você só ler, só falar, por falar, juntar, aqui tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, se você estiver só juntando palavras, você não está fazendo uma prece com efeito, né? Então vamos lá. Tem uma diferença entre orar e declamar, né? Portanto, a oração deve ser simples e espontânea, que é o que eu acabei de falar. A prece é eficiente tanto na manifestação verbal como no silêncio das vibrações. Né? Eu também pensava que eu tinha que falar, né? Tinha que todo mundo ouvir, ou eu estar sozinho, mas falando em voz alta. Mas a gente vai ver que um pensamento também é uma prece. Né? Se você tem um pensamento pedindo a Deus, pedindo aos espíritos superiores, seu anjo da guarda, o que quer que seja, tá? Que você chame de Deus. Pode chamar de Jeová, de, sei lá, de Buda, o que você quiser chamar, esse ser, esse criador. O importante é que saia do seu íntimo e se conecte com esse magnetismo universal que nós temos. Né? A prece ilumina, tranquiliza, orienta e consola. Todas as preces são boas desde que nascidas do coração sincero. A prece pode ser de súplica em nosso favor ou de outrem, de agradecimento e de louvor. Então você também pode fazer uma prece, né, para outra pessoa, pessoas, igual a gente está passando aí por essa questão que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então muitas pessoas estão fazendo preces, né, estão focando em pedir realmente que as coisas melhorem, né? E nós temos que entender também que a prece não é um desejo para um gênio da lâmpada que a gente vai fazer agora e amanhã está feito, né? A gente tem que entender que existe uma lei natural, uma lei de Deus, a lei divina, em que cada ser ele precisa passar por etapas de evolução. Etapas que na maioria das vezes nós não compreendemos o motivo de tragédias como essa que aconteceu. E nós, com a leitura, com os estudos, nós vamos entender que tudo acontece de acordo com a permissão de Deus, de acordo com as leis divinas. Então, se isso aconteceu, é por algum motivo, talvez nós vamos descobrir isso futuramente, e o nosso papel é ajudar da forma que a gente pode, ou fazendo uma oração, doando, talvez isso aconteça para que a gente esteja mais unido, né? Infelizmente, a gente ainda precisa passar por esse tipo de coisa para unir as pessoas, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue lidar com a liberdade, com tudo quando a gente começa a ter, é aquilo que fala, né? Quando dá muito poder para o homem, você sabe quem é, né? Então, infelizmente, a gente ainda precisa passar por esse tipo de coisa, esse tipo de sofrimento, que é uma tragédia no Rio Grande do Sul, é a perda de um familiar. É difícil, sim, mas é necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Talvez a gente não estaria se movimentando tanto, não estaria tanta gente fazendo oração com sentimento, com vontade, se não tivesse acontecido isso. A ideia é que continue, né, depois que passar as chuvas, que a gente continue ajudando, e isso faça com que as pessoas se unam mais. A gente dispõe no coração do mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Quando a gente faz uma oração, a gente está abrindo um campo vibracional e elevando a nossa vibração, falando de uma forma bem técnica, né? A gente eleva a nossa vibração e a gente entra na mesma vibração de espíritos mais elevados, com um pouco mais de conhecimento do que nós, fazendo com que as nossas preces sejam ouvidas. Isso não significa que ela vai ser atendida naquele momento. Às vezes, nós, por merecimento, nós não vamos ter aquela prece atendida nesse momento, mas ela sempre é ouvida. E a justiça de Deus, ela sempre atua em tudo. Então, se for para acontecer, vai acontecer. E eu quero incluir um exemplo, eu já contei essa história aqui, mas eu vou falar com um pouco mais de detalhes agora, que em 2019 eu tive uma oportunidade de ir para a Holanda para trabalhar,
Eu já tinha assinado o contrato, falei para a família toda que ia, eu já estava casado, a gente já juntou as coisas, começamos a vender as coisas para ir para Amsterdã. Meu gerente já tinha assinado, já sabia meu salário, a casa que eu ia ficar, já estava tudo pronto, né? Bem no início de 2019. E o processo é longo. E aí no meio do ano estava tudo certo, a gente já tinha comprado, eu já tinha comprado bagagem, roupa, tudo, você imaginar. E aí eu fiz uma oração no banheiro, né, quando eu estava tomando banho, que é uma oração que eu acho que eu não consigo fazer ela com tanta força que eu fiz naquele dia. Eu ajoelhei e agradeci, pedi que desse tudo certo, agradeci a oportunidade. Foi uma oração muito forte, que eu ajoelhei, deitei no chão assim e agradeci. No final, né, da minha prece, eu falei assim, mas se não for para o meu bem, para a minha evolução, que seja feita a sua vontade. E se não for para eu ir, que eu não vá. Metade de 2019. No final de 2019 chega a pandemia do Covid-19, tudo fecha, meu contrato é cancelado, eu não vou para Amsterdã, não vou para fora, já estava até conversando a minha demissão do emprego atual, um caos total, fiquei totalmente arrasado, assim. Essa última parte da minha oração ali, a gente faz geralmente, né, que seja, isso é o normal, né, que seja feita a tua vontade, mas que ela seja muito parecida com a minha. Que seja a mesma coisa que eu estou pensando, né? Seja feita a tua vontade, mas, por favor, que ela seja parecida com a minha, e não foi, né? Na época eu fiquei revoltado, assim, como um filho rebelde com o pai. Eu entrei um pouco em depressão, fiquei mal, assim, mal demais. Meu emprego estava já agora para ser perdido, porque eu já tinha falado que eu queria sair para ir para outro país, enfim, confusão. E em 2020, conversando com a minha esposa, a gente toma a decisão de vir para Bombinhas, né? E agora, graças a Deus, eu posso falar que eu estou no melhor momento da minha vida. Eu estou com meu filho que tem 1 ano, comprei uma casa, comprei um carro. Graças a Deus, bens materiais não é mais um problema, teve uma época na minha vida que foi. Eu estou num emprego muito bom, eu não tenho o que reclamar. E aí, agora que eu aprendi, eu consigo, e eu sei que a maioria aqui também consegue ver situações na vida que no momento que você está agora, se você voltar lá atrás, quando você orava, pedir ajuda, você vai ver que você foi atendido de uma forma ou de outra. Você aprendeu de uma forma ou de outra. E eu acho que se eu tivesse ido para Amsterdã, eu não estaria tão feliz como eu estou agora. Eu ia passar uma pandemia em outro país, ia ser uma confusão danada. Eu ia sozinho, minha esposa ia depois de 3 meses. Era um plano arriscado. E na época eu não entendi isso de jeito nenhum. Eu uso esse exemplo para dizer que muitas vezes a gente faz uma oração, né, que é o que a gente realmente quer, mas o momento não é esse ainda. Né? O momento não é esse de tal coisa acontecer, por mais que para você aquilo seja felicidade. E parece clichê, mas é o que Deus prepara, né? O que está preparado no nosso plano de evolução, com nossos guias, anjos da guarda e os espíritos mais elevados, é sempre o melhor. Então, se aquilo não aconteceu, tem um motivo. Às vezes, igual eu fiquei quase 1 ano me martirizando, né? E eu fiquei muito mal, a ponto de quase me jogar na frente de um carro, assim. Quando eu me decidi mudar para Bombinhas, foi no dia que eu quase me joguei na frente de um ônibus, num impulso, e alguma voz na minha cabeça me mudou minha mentalidade, falou que você não muda para praia. Eu nunca tinha vindo para Bombinhas, comprei passagem e vim com a minha esposa. Eu tinha um amigo aqui que me auxiliou, mas eu vim morar aqui sem nunca ter vindo aqui. Eu decidi, tomei essa decisão de vir para cá, acreditando que poderia ser melhor, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Hoje eu entendo, nossa, ainda bem que eu não fiz nada do que eu pensava antes em fazer. E demorou, para mim parecia uma eternidade, mas foi 1 ano, 1 ano e meio só. Muitas vezes você vai pedir alguma coisa, você vai fazer uma prece, vai procurar algo, e você só vai ter resposta depois de anos, de 5, 10 anos, que você vai... Agora eu entendi porque você amadureceu, evoluiu, e você entende aquele processo. E essa é a beleza tanto também do conceito da reencarnação, da encarnação. Essa é a beleza. É você estar sempre aprendendo. E mesmo que você não entenda nessa encarnação, quando você voltar para a pátria, você começa a entender mais, né?
E 100 anos vividos aqui, encarnado, né? Às vezes, se você tivesse num plano espiritual, você não teria tanto aprendizado conforme nós temos aqui no nosso dia a dia. Tantos desafios, né? Quando eu falo a gente, é mais eu, né? Eu fazia minhas preces pensando que ela deveria ser atendida na próxima semana. Eu quero um emprego melhor. Se em 2 semanas não aparecesse nada, Deus está com raiva de mim, isso não existe. E não é assim, né? Às vezes você está passando por uma situação difícil, você pede ajuda e você vai ser ajudado, mas eles não vão resolver o seu problema. Então você pede mais paciência, situações para você ter paciência vão acontecer. Se assim a gente vai ser ajudado, mas a gente tem que estar, como eu falei, eu vinha falando no carro, né? Gostaria de ter assim exemplos bem mais claros, mas a gente tem que estar observando os sinais. Porque o universo, como a Eleni falou, ele dá prova para a gente. Se a gente observa as coisas que estão à nossa volta, no caso que a gente está fazendo um pedido de oração, vem a resposta. Sim. Tem que estar observando, tem que estar atento. Atento, exato. É assim? É isso mesmo. Completando, eu tenho uma teoria que chama carro vermelho, red car, que é o seguinte: se eu perguntar para vocês aqui, quantos carros vermelhos vocês viram vindo para cá? Às vezes você lembra um ou outro, mas você não prestou atenção. Agora, se eu falar para você, olha, para cada carro vermelho que você vê, eu vou te dar R$50 na próxima vez. Todo mundo aqui vai vir a próxima vez sabendo, pelo menos uns 5 carros vermelhos que viu, aí porque prestou mais atenção. Essa teoria, ela pode ser usada para tudo, né? A gente prestar mais atenção nas coisas. E o benefício não vai ser R$50, claro. Vai ser a sua própria evolução, as oportunidades que vão aparecer. Você precisa estar ali atento a essas oportunidades. Então, agora, eu fico com essa metáfora do carro vermelho na cabeça, que até quando eu vou para casa eu fico olhando o carro vermelho na rua, né? Que me lembra de prestar atenção nas oportunidades que nós temos. A gente pede coragem, pede paciência, pede força, e nós vamos ter a oportunidade de ter paciência, a oportunidade de ter força. Mas ele não vai plantar na sua cabeça a paciência. Porque senão nós seríamos marionetes, né? Se a gente pedisse fosse dado, tudo que a gente pedisse fosse dado, mas o caos que irá. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando vai pedir. Por isso a gente pede paciência. Se apresenta uma oportunidade, pedir, vai receber. Pedir, recebereis. Então eu vou receber paciência. Então vai aparecer uma oportunidade para me mostrar que eu aprendi a lição, pedi a lição, que eu recebi. Isso, né? exato. Então eles têm que ter paciência. Sim. O que a gente pedir é assim, né? Aparece o problema, vai a oportunidade, porque a gente né? recebe. E na hora que aparecer de novo, você vai ser mais paciente e você não vai precisar mais pedir para ter paciência. É uma questão técnica só. Reza, oração, prece. prece. A Alguma diferença? A prece e a oração, elas são similares, né? Ela é a mesma coisa, digamos, é um jeito de falar. Eu posso falar uma oração ou prece, tudo vem de dentro, do sentimento. A reza, ela é aquelas prontas, né? É o Pai Nosso, é o texto pronto para você ler. Então você pega uma reza, você lê ela. Então tem o Salve Rainha, tem 1 milhão aí de rezas, né? Você pode pegar e ler. Então se você pega para ler num grupo, para falar, olha, o texto é esse, aí você lê, é uma reza. Agora, se você pega um texto, mas na hora da leitura você sente cada palavra, você lê com o sentimento e você já está fazendo uma oração, mesmo que lendo um texto. Entendeu para entender? Dizem que a oração sem ação não tem valor, né? Que tipo de ação? Tu está fazendo uma oração. Isso. Para alguém, vamos dizer, para ajudar alguém. Que tipo de ação, né? Tá, essa oração sem ação é a oração sem significado. O que isso quer dizer? Alguém te pediu para orar para uma pessoa e você vai orar para essa pessoa porque alguém te pediu. Então você impõe um tipo de sentimento naquilo. Não que você não queira, mas você está fazendo aquilo porque alguém está precisando, alguém pediu, certo? Agora, se você tem um filho enfermo e você vai fazer
a mesma oração para o seu filho, com certeza vai empregar um pouco mais de sentimento ali. Então, essa do orar, de fazer, de ter a ação, é a ação de você se colocar de fato na pele da outra pessoa. Você se colocar como se você estivesse sentindo realmente o que aquela pessoa está sentindo. Então, é você impor nas palavras como se você estivesse orando para alguém muito próximo do seu. Como se fosse um companheiro de vida, ou um pai, um filho, enfim. É esse tipo de orar e ação, né? E também tem o outro lado, né? É o orar, por exemplo, quando você pede paciência e coragem, mas ter a coragem de agir, de mudar. Então, não adianta também só pedir se você não está disposto a mudar. Porque quando você pede, você recebe oportunidades para mudar, né? E nós todos estamos aqui, né? Quem não sabe ainda, para aprender. Quem ainda não entendeu, nós precisamos tentar ser melhor todo dia, né? A gente vê que o tentar já é válido. Mas esse tipo de pedido, esse tipo de oração, já tem a intenção de fazer isso. É uma real intenção. É uma real intenção. Então, assim, é muito mais... Tu vai agir para isso. Quando tá pedindo assim, para ter mais compreensão, para ter mais paciência, para tu saber como acolher melhor alguém, né? Como lidar com mais compreensão para aquilo ali, tu já tá pedindo, já tá querendo agir daquela maneira, né? Então é muito mais fácil de ter o sentimento, né? Esse auxílio, né? É bom, é excelente. Só que às vezes nós fazemos isso inconsciente por uma pressão de troca. O que eu quero dizer? Eu preciso orar, porque se eu não orar, entende? Eu não vou ter minha evolução. Às vezes, tá? Várias situações, né? Se você faz isso realmente na intenção, no sentimento de ajudar mesmo e agir, né? Igual, por exemplo, todos nós aqui fizemos uma oração para o Rio Grande do Sul. Eu acredito que todo mundo depositou um pouco de sentimento naquilo e agora é a hora de agir. É a hora de cada um ajudar da forma que consegue ajudar. Olhar quem está precisando, e tem muita gente precisando, tem pontos de ajuda. Então é nesse sentido, é ótimo ter a intenção junto com a ação também, né? Então se você faz uma oração para um enfermo, alguém que está precisando, vê se esse enfermo precisa de mais algo, ou em volta a família está precisando de algo. Às vezes o enfermo era quem provinha para a família e a família está precisando de uma coisa ou outra. Então é esse tipo de ação que a gente precisa também fazer. Então, fulano está precisando de prece. Beleza, vamos fazer e vamos ver se essa pessoa também precisa de alguma coisa, a família, quem está em volta. Seria o mundo ideal, tá? Nós ainda, eu falo por mim também, a gente ainda está longe disso, né? Um exemplo legal também é quando a gente vai dormir, né? Que a gente vai fazer oração e a gente dorme, né? Pai nosso, o resto você já sabe, dorme. Como a gente resolve esse problema do dormir, né? Ou do achar um pouco chato na hora de estar fazendo a prece, de sentir? Às vezes a gente tem dificuldade com sentir, né? Prática, hábito, fazendo todos os dias, tentando todos os dias, meditando, tentando de novo, todos os dias. Eu falo por mim, eu tinha uma dificuldade enorme de fazer a minha meta era fazer uma prece de manhã e antes de dormir, durante o dia quando eu sentisse, né, tivesse a vontade. E é difícil, você acorda, a primeira coisa que é lavar o rosto e trabalhar, a cabeça já está mil, você já acorda pensando em 1000 coisas, né? Acorda e pensa que você vai primeiro fazer a prece e depois ativar seu cérebro para outras coisas. Porque se você começar a pensar, tem que dar banho no menino, tem que preparar para a creche, no meu caso, enfim. Você acaba se distraindo e mesmo fazendo a prece, a gente cai naquela de que a prece está sendo feita porque precisa. Porque você está querendo essa troca. E tudo bem, vai fazendo, do jeito que você conseguir, de manhã e de noite. Uma hora você vai perceber que aquele tempinho ali, aqueles 15, 10 minutinhos que você reservou para a prece, você já está fazendo ela melhor, você já está pensando melhor, já está clareando um pouco mais sobre o que você vai pedir, o que você vai orar. Pega uns textos de exemplo, ore, pense a respeito, vai criando o hábito e com certeza vai entrar na rotina. Esse era o ideal, né? Vamos continuar.
A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera. Então, o que a gente